TV Assembleia passa a transmitir direto do auditório uma reunião conjunta das comissões de Meio Ambiente e Política Agropecuária, que vai discutir as regras do licenciamento ambiental de estabelecimentos rurais referentes às atividades da agricultura familiar. Reunião que foi solicitada pelos deputados Rogério Correia e Paulo Guedes, que ambos do PT. O deputado Rogério Correia acaba de chegar e, a partir de agora, a gente acompanha as palavras do vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, o deputado Duarte Bexir. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta das comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Política Agropecuária e Agroindustrial. Esta presidência interrompe os trabalhos ordinários da comissão para obter esclarecimentos em audiência pública sobre as regras do licenciamento ambiental de estabelecimentos rurais referentes às atividades da agricultura familiar e discutir e votar proposições da comissão. Informamos que essa reunião é por requerimento do deputado Rogério Correia e do deputado Paulo Guedes. Assim sendo, a presidência convida para tomar assento à mesa dos trabalhos, informando desde já que, pelo número de participantes, não teremos como ocupar o espaço para todos aqui em cima, mas faremos uma extensão da mesa na primeira fila, onde os demais convidados se colocarão e serão, da mesma forma, ouvidos e terão uma participação ativa nessa importante reunião. Convidamos para tomar assento à mesa o senhor Eduardo Leal, delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário, representado aqui por Afonso Bandeira Florense, ministro do Desenvolvimento Agrário. Está representando, né? Ok. Convidamos o senhor Carlos Valadares, procurador-chefe da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA-MG. Convidamos o senhor Danilo Vieira, subsecretário de Regularização Ambiental, representando Adriano Magalhães Chaves, secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Augusto Henrique Lio Horta, secretário de Estado adjunto do Meio Ambiente e diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas, IEF. Edmar Gadelha, subsecretário da Agricultura Familiar. Ainda temos mais quantos lugares aí, por favor? Carlos Eduardo Ferreira Pinto, promotor de Justiça e coordenador das Promotorias de Justiça de Defesa dos Rio das Velhas Paraopeba, representando Luciano Luz Baldini Martins, promotor de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanismo e Habitação, CAOMA. O Marco Aurélio Bezerra da Rocha, superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCA, representando Carlos Eduardo Portela Stum, coordenador-geral do Meio Ambiente e INCRA. Convidamos ainda o senhor Wilson Luiz da Silva, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, FETAENG. Cabe aí, não cabe? Mais um só. É só a Silmara, hein? Coloca os dois. Coloca aqui mesmo. Aí o Marcelo deixa... Tá. Convidamos a senhora Silmara Santos Oliveira, dirigente estadual do Meio Ambiente dos Trabalhadores Sem Terra, MST. Não fica só os... não, tá certo, você fez bem. Ok. Está faltando o Marcelo Lana? Vou chamar para cá também. E... uma decisão de todos nós vamos chamar para cá também o senhor Marcelo Lana Franco, vice-presidente da Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER. Vamos ficar todos aqui no mesmo plano? Tá. Nós vamos para as considerações iniciais. Passo a palavra ao deputado Rogério Correia, coautor do requerimento que originou o debate, para suas considerações iniciais. Por favor, deputado. Obrigado, presidente, deputados, deputada, aqui presente na nossa
Comissão de Política Agropecuária, eu queria, em primeiro lugar, agradecê-los, né, pela pronta aprovação do nosso requerimento de minha autoria, deputado Paulo Guedes, pela urgência do assunto. Então, agradecer à Comissão de Política Agropecuária, que prontamente não apenas aprovou, como viabilizou a realização dessa audiência pública. Agradecer a presença também de todas as autoridades, o que mostra que nossa reunião está concorrida e a expectativa de que a gente possa sair daqui com alguma solução apontada. Então, tanto do governo federal quanto do governo estadual, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o INCRA do governo federal, o Instituto Estadual de Floresta, a Secretaria de Meio Ambiente, que representa aqui o governo do Estado, também o Ministério Público, que tem acompanhado na sua parte da promotoria do meio ambiente toda essa discussão. Agradecer também, especialmente, com muito carinho, os nossos representantes dos movimentos sociais, o companheiro Wilson, presidente da FETAENG, em nome dele, agradecer a presença de todos os sindicalistas ligados à Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura do Estado de Minas Gerais. Cumprimentar também a Silmara, representando aqui o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST e a Via Campesina. Senhor presidente, esta reunião ela foi solicitada com o objetivo de discutir o licenciamento ambiental para o pequeno produtor e o assentado de reforma agrária. Eu já estava, ano passado, à frente do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e esse debate já vinha se efetivando há muito tempo, tanto no MDA quanto no INCRA, que é o problema da demora ou mesmo ausência de licenciamento ambiental para os pequenos produtores. E como esse licenciamento não é concedido, por uma série de fatores que nós vamos aqui discutir, e, no nosso entender, ultrapassam a questão meramente ambiental, que evidentemente tem que ser respeitada, mas por uma compreensão que nós achamos equivocada dessa legislação, os pequenos produtores e assentados ficam impossibilitados de ter o seu projeto aprovado no INCRA, os estudos da Emater ficam, portanto, também atrasados, a Emater não pode fazer a concessão desses estudos, porque não existe o início do procedimento, que é o licenciamento ambiental. Sem isso, nenhum processo anda, tem continuidade. Não tendo licenciamento, não se pode, a partir dali, o produtor ter o seu projeto aprovado pela Emater, depois vir o recurso do PRONAF, que é o crédito para a agricultura familiar através do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Enfim, o INCRA não pode também colocar à frente a licença para que os produtores iniciem o plantio dos seus assentamentos, tudo emperra a partir do licenciamento ambiental. Nós sabemos que existe uma lei ambiental a ser seguida, mas muitas vezes, e é o que reclamam os produtores, certamente o Wilson e a Silmara vão poder falar isto representando os trabalhadores, mas o que nós notávamos é que, e as reclamações são feitas, que às vezes esse licenciamento é mais custoso, mais demorado, mais burocratizado do que o licenciamento que às vezes tem uma mineradora ou uma hidrelétrica que vai ser construída através de uma barragem, e o pequeno produtor não consegue ter ali o seu licenciamento. Nós tivemos a aprovação, inclusive, pela Assembleia Legislativa, por unanimidade, de um projeto de lei que foi de autoria, inclusive, do deputado Padre João, e, na época, ele fez isso a partir de uma solicitação da FETAENG, o Wilson participou muito desse procedimento, e também os trabalhadores sem terra, onde se considerou, onde se considera os assentamentos como de interesse social. Então, ele ressalva na lei que os projetos de assentamento, de reforma agrária, desenvolvimento agrário e colonização devidamente regularizados passam a ser de interesse social. Sendo de interesse social, eles poderiam, portanto, ter um tratamento diferenciado na análise da liberação ambiental dos seus projetos, desde que respeitando aquilo que é norma ambiental geral, estar a tantos metros das nascentes. Isso, evidentemente, tem que ser respeitado, porque o meio ambiente não pode sofrer com isso. Mas há um licenciamento mais rápido, menos burocratizado, pelo reconhecimento do interesse social da terra. Os assentados de reforma agrária, aliás, são assentados sempre por questão de interesse social. Então, a partir desta lei aprovada na Assembleia Legislativa,
sancionada, inclusive, pelo governador à época, Aécio Neves, desculpa, Antônio Anastasia, essa legislação passou a se vigorar em Minas Gerais. Então, na nossa compreensão, é de que está havendo, nós gostaríamos de saber das autoridades ambientais, a motivação dessa demora. O Wilson e a Silmara certamente vão dizer com mais propriedade quanto tempo está demorando isso, os problemas que têm acontecido, mas o fato relevante é esse. Por fim, senhor presidente, para que nós possamos ouvir nossos convidados, a intenção nossa aqui é que, a partir desse debate, e com as autoridades todas presentes, o movimento, a gente possa sair daqui com um direcionamento. Acho que é o nosso papel da Comissão e da Assembleia Legislativa buscar solução para problemas que, às vezes, o entendimento da legislação não é aquele que nós, legisladores, gostaríamos de ter quando aprovamos determinadas leis. Então, é essa questão levantada. Eu queria, mais uma vez, agradecer a Vossa Excelência pela prontidão, né, da convocação da reunião, e gostaria também de agradecer a presença de todos os assentados e dirigentes sindicais que aqui estão e nossas autoridades. Eu espero que, no final da reunião, a gente possa ter, vamos dizer assim, uma luz no fim do túnel e que esse licenciamento ambiental possa ser mais corriqueiro e os trabalhadores voltem e tenham o direito de fazer o seu plantio nas suas terras, a Emater fazer os seus projetos, enfim, para que o campo possa produzir alimentos, né, que é o que ele faz para a cidade. Gostaria apenas de lembrar que o pequeno produtor, o agricultor familiar, o assentado de reforma agrária, são responsáveis, segundo o próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário, por 70% do alimento que é consumido pelo nosso povo brasileiro, ou seja, aquilo que vem para a mesa do brasileiro, 70% vem da agricultura familiar. A pressão dos preços altos levou, inclusive, o governo do presidente Lula a criar o programa Mais Alimentos, que é o reconhecimento do fortalecimento da agricultura familiar enquanto parte fundamental da alimentação do povo brasileiro. Muitas vezes o agronegócio, chamado agronegócio, se preocupa com a exportação de sementes, de grãos, tem a sua importância para a economia nacional, mas a importância da alimentação mais saudável, ela está com a agricultura familiar. Por isso, a nossa preocupação em estar trazendo esse tema aqui. Então, agradeço aí ao presidente pela compreensão. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, indago a senhora deputada, aos senhores deputados, se queiram tecer alguma consideração. Ok. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que disporão de até 5 minutos. Caso haja necessidade, poderá o pedido ser suplementado igual ao período, tá certo? Para que todos tenham a mesma oportunidade de participar desse importante debate. Na sequência, portanto, vamos conceder a palavra ao senhor Afonso Bandeira Florense, representando Eduardo Leal, aqui representado pelo senhor Afonso Bandeira Florense. Não seria melhor o representante do movimento falar primeiro? Não está, olha, está pronta já? Inverter. Tá, vamos chamar. Cadê? O Eduardo? Do Ministério? Tá. O Eduardo é do delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário, está representando o senhor Afonso Bandeira Florense, ministro do Desenvolvimento Agrário. Alô. Eu gostaria de antes cumprimentar os presentes, desejando-lhes um bom dia, cumprimentar os senhores deputados e a senhora deputada, aos representantes de órgãos públicos estaduais e federais, e gostaria também, o nosso representante do Ministério Público, e gostaria também de cumprimentar, porventura, alguém, ou algum companheiro nosso aqui presente, companheira, que, porventura, eu tenha deixado de me referir a ele ou a ela. Enquanto representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário, eu trago aqui a justificativa do ministro Afonso Florense, que, em função de compromissos pertinentes e emanentes do exercício da condição de ministro, já com agenda anteriormente pautada, não pôde estar aqui por conflito de compromissos na mesma data e horário,
e, por delegação, então, falo em nome do ministro e do Ministério. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, que, como delegado, represento em Minas Gerais, sucedendo ao hoje deputado estadual Rogério Correia, e dando continuidade ao trabalho que lá ele desenvolveu, né, com muita qualidade, reconhecimento dos trabalhadores e trabalhadoras, agricultores e agricultores aqui de Minas Gerais. Nós temos trabalhado no sentido de garantir que, em Minas Gerais, a lógica da política de desenvolvimento rural sustentável do governo federal, já desde o primeiro mandato do companheiro Lula, né, passando pelo seu segundo mandato, reafirmado pela presidenta Dilma, inclusive, política essa, desenvolvimento rural sustentável, como eixo de construção do seu PAC de superação, de combate da pobreza extrema no Brasil, esse desenvolvimento rural sustentável implica necessariamente no reconhecimento da agricultura familiar, dos assentamentos enquanto unidades produtivas da agricultura familiar, como estabelecimentos que garantem a produção de alimentos para a população brasileira e, hoje, para a sustentação de populações de outros países, garantem essa produção, mantendo a tradição das unidades de pequeno e médio porte de serem historicamente preservacionistas do meio ambiente no Brasil. A agricultura familiar das pequenas e médias propriedades, ao longo da história da produção agropastoril no Brasil, coube, pelo seu modelo de produção, a tarefa que bem realizou de criar as condições para que hoje o Brasil fosse e é um país com uma cobertura vegetal, com uma presença de fauna das mais ricas do mundo. Por isso mesmo, no nosso entendimento, não cabe outro papel aos órgãos de Estado, nos 3 níveis de governo, que não o de se articularem para que, de maneira eficaz, eficiente, as políticas públicas voltadas para a agricultura familiar possam ser implementadas de maneira a garantir que essas unidades produtivas continuem a cumprir o seu papel de colocar alimento nas mesas de brasileiros e brasileiras, e hoje para além das nossas fronteiras, preservando aquilo que sempre foram na história do campo brasileiro, os principais responsáveis pela preservação ambiental da cobertura vegetal e da fauna animal no Brasil, na sua atividade. Porque, para exercitar a sua atividade, necessariamente precisaram preservar o meio em que exerciam essa atividade. Temos hoje uma legislação que nos permite operar essas políticas, a implementação dessas políticas públicas, de maneira articulada, sincronizada e coordenada entre os órgãos públicos. No entanto, precisamos avançar, reconhecemos isso, e neste debate vamos deixar ainda mais clara a nossa posição, precisamos avançar para que esses órgãos, independente dos níveis de governo, independentes de que representação partidária ocasionalmente representem, reconheçam os assentamentos como de interesse social e, por isso mesmo, merecendo um tratamento igualitário com as mineradoras, com as barragens, né, na emissão de licenciamento ambiental. E as propriedades de agricultura familiar, sem nenhuma sombra de dúvida, com o reconhecimento de que são elas responsáveis pelo que temos hoje de preservação de meio ambiente, todas as políticas possíveis de apoio para a produção no campo brasileiro, que é a agricultura familiar, por via das unidades de médio e pequeno tamanho, proporciona à população deste país. Muito obrigado. Ok. Agradecemos, portanto, a participação do senhor Eduardo Leal. E, para que os trabalhos ganhem mais dinamismo, nós vamos inverter. Nós gostaríamos de trazer, portanto, os representantes das instituições aqui solicitadas para essa audiência pública. Nós vamos trazer porque depois os técnicos assim procederão às respostas, atendendo a solicitação do deputado Rogério Correia,
nós vamos inverter a ordem, portanto, dos convidados. Assim sendo, temos o prazer de ouvir o senhor Wilson Luiz da Silva, presidente da FETAENG. Bom dia para todos e todas. Eu cumprimento aqui o senhor presidente, deputado Eduardo Bechir, Duarte Bechir, presidindo essa comissão. Eu cumprimento os demais deputados, inclusive o presidente aqui na pessoa do nosso companheiro Rogério Correia, que é autor desse requerimento, aonde está acontecendo nesse momento, instalado essa audiência para debater esse assunto tão relevante. Autoridades, representantes de órgãos, autarquia, INCRA, doutor Afonso, aqui representando o Ministério Público, né, esse grande parceiro nosso, trabalhadoras, dirigentes, o nosso delegado, o MDA, comunidade intelectual, jornalistas. Eu acho que está uma participação aqui, Rogério, muito boa. É preciso espero que os encaminhamentos realmente eles sejam também bons. Em primeiro lugar, como senhor presidente, como 5 minutos é muito pouco para um debate de alta relevância e importância para nós, que é responsável por isso tudo que o Rogério falou, o nosso delegado comenta, da agricultura familiar, dos assentados e reforma agrária. E essa questão da reforma agrária, doutor Afonso, é muito bom. A gente até cumprimenta aí o deputado Padre João, que agora é deputado federal. A reforma agrária sendo vista como interesse social, era um absurdo ela não ser vista como interesse social, que ela aonde você gera emprego, gera renda, busca a transformação das pessoas, dá dignidade para as pessoas, não ter esse compreendimento. Então, aqui fica aqui as nossas considerações, evidentemente que das nossas lutas vem o fruto. Eu quero colocar aqui para nós todos, porque essa audiência pública, acredito que ela está sendo... quem tem a sintonia do TV Assembleia deve estar assistindo em casa, né? Até porque as pessoas que estão em casa possam fazer uma reflexão desse debate que nós vamos fazer aqui para as conclusões que vão ser tiradas, né? Eu não fico com aquelas pessoas que falam isso aqui é mais um teatro. Não, não é um teatro, não. Isso aqui é uma comissão de trabalho onde nós estamos aqui dedicando para achar solução para os problemas que nos afligem no dia a dia na nossa vida, seja ela individual ou coletiva. Esse espaço aqui, essa casa, é a casa do povo mineiro. E é aqui que nós vamos buscar, para achar solução para os nossos problemas. Então, por isso, não se trata para nós aqui uma luta do bem e do mal. Nós não estamos aqui degladiando um contra os outros. Essa questão ambiental tem que ser de responsabilidade de todos. Não é só do pessoal, nós que estamos lá no meio rural, não, é de todos, inclusive do perímetro urbano, que eu vejo falar muito pouco do comportamento do cidadão que mora nas grandes periferias, nas cidades. Eu questiono se um rio que corta a cidade, se tem mata ciliar, se tem lei que obriga a ter mata ciliar, reserva legal, né? Enquanto que na roça, não, nós temos que ter leis. Se o rio Tietê que corta São Paulo, você tem mata ciliar. Então, a gente tem que começar a discutir essas coisas. E aí eu quero colocar uma coisa aqui, com muita tranquilidade, para o governo de Minas. E aí todos têm responsabilidade, tanto o nosso governo como o governo federal, tem que ter sensibilidade. Nós não estamos aqui trocando figurinha, nós não estamos aqui pedindo esmola, nós não estamos aqui pedindo favor, nós estamos aqui reivindicando aquilo que é de necessário para a nossa sobrevivência, porque senão o que nos resta é sair todo mundo da roça e vir para a cidade. Senhor governo, senhores governo, então da casa, da comida, da escola, da saúde, isso tudo, Rogério, que um ser humano precisa para sobreviver. Mas não é isso que nós queremos. Nós somos gente de bem, queremos produzir, gerar emprego, renda, ajudar a fazer esse Brasil mudar como o Brasil tem avançado. E aí eu fico vendo aí na televisão, senhor presidente, rapidinho um comentário, o governo faz propaganda que agora o governo vai de porta em porta ver os problemas do povo. Não precisa do governo gastar dinheiro, mandar funcionário. Ouve a sociedade organizada, as entidades, que nós estamos lá com
calhamaço de pauta e reivindicações que está há anos que não é atendida. Vamos parar com essa brincadeira, porque senão fica parecendo na televisão que tudo, esse Estado aqui é um Estado maravilhoso. E que nós não temos problema, que nós só estamos chorando. Receba a FETAEM, receba as entidades, que nós vamos mostrar, olha, nessa área nós temos esse problema. É isso que nós queremos. O que está pegando, o que pega no momento agora, que aonde chega nessa audiência pública, senhor presidente, senhores deputados, senhores e senhoras desse plenário, é a questão do licenciamento. A gente sabe que grandes empresas mineradoras têm licenciamento especial que eles conseguem em poucas horas para tocar os seus empreendimentos. Quando o governo, quando eles têm interesse, faz isso assim, no estralar de dedo. E nós, assentamentos de reforma agrária, pequenos produtores, como o deputado Rogério coloca, que hoje os agricultores familiares, leva anos quando consegue. Eu vou dar um exemplo aqui para nós aqui, porque senão é aquela história, você tem que matar a cobra e tem que mostrar o porrete. Nós vamos fazer isso. Nós estamos com um assentamento aqui, Cristo Rei, que estamos com um representante ali. Era bom, Milton, que depois você pudesse aqui manifestar, porque sabe, foi o presidente que fica chorando. Não é isso, não. Eles estão lá, no meio do mato, doutor Afonso. Tem 5 anos que eles estão aguardando o licenciamento ambiental para produzir. 5 anos, não é isso, Milton? 5 anos, estão lá esperando. Se nós que produzimos arroz e feijão queremos produzir alimento, e a gente, quando solicita um licenciamento, não é para que daqui 2, 3, 4, 5 anos, não. Nós trabalhamos com um calendário agrícola. E hoje o grande gargalo, Rogério, tanto no INCRA como para nós, para a agricultura familiar, pegou na questão ambiental do licenciamento. Por que nós não podemos ter, Eduardo, um licenciamento especial como as empresas mineradoras têm? Se eles têm tratamento especial, ou nós, a agricultura familiar, que produz hoje mais de 70% de emprego, renda, alimento, ou nós não somos importantes? Nós não estamos mendigando, nós não estamos pedindo favor, não. E nós também não estamos propondo destruir a natureza, não. Até porque quem degradou, acabou com a natureza, não foi o pequeno produtor. Eu não quero entrar nisso aqui. Nós não pode ser colocado nesse vilão dessa história agora, até porque, por nós termos sido honesto, obediente, de ter obedecido os nossos pais lá atrás, que mata na beira dos rios, e córregos, e nascente, que não podia cortar, não podia derrubar, nós obedeceu isso. Agora, a gente está sendo colocado numa situação difícil. Além do licenciamento, Rogério, eu quero colocar uma outra coisa aqui nessa comissão, senhor presidente. A questão agora é que vence dia 11 de junho agora, a questão da averbação da reserva legal, que nós estamos muito preocupados, nós somos obrigados. O Estado determina, mas não dá condição. O Estado, ele não tem condição, suporte, para. Se o Estado quer, o Estado tem que fazer. É muito fácil você fazer lei para os outros cumprir. E se você não cumprir, tem multa. E já tem hoje profissionais autônomos liberais fazendo terrorismo no meio rural, no interior. Gente, nós estamos vivendo no meio de terrorismo. Se você não fizer, você vai pagar 500 contos por dia de multa. Como que se o nosso homem do campo tivesse capitalizado, que ele tivesse dinheiro? Mal e mal ele está fazendo para viver. Hoje, o que ainda está segurando um pouco, se hoje eliminar o PRONAF e eliminar a aposentadoria rural, o meio rural morre. Ele morre. E a gente vê assentamento, o pessoal fica num barraco de lona, essa esperança toda, não pode, aí chega no INCRA, o INCRA não é porque falta o licenciamento. E é um outro problema agora, senhor presidente. Por causa das leis rigorosíssimas, aí nós tivemos uma discussão em Brasília, assentamentos que era para assentar 50, 60 famílias, está reduzindo hoje a sua capacidade para 6, 8, 10 famílias. Então, deputado, bom dia, Paulo Guedes, será que o INCRA vai ficar comprando terra para fazer florestas, jardins no Estado e no país? É isso que nós estamos querendo? E o povo continuar precisando de terra para produzir, gerar emprego, gerar renda? Então, precisamos resolver. Se eu solicito um licenciamento para plantar uma atividade, eu preciso para amanhã, não é para daqui 2, 3, 4 anos, não. Porque eu preciso plantar meu feijão, meu arroz, meu milho, é amanhã. Quem entende de roça, sabe o que é roça, sabe muito bem como funciona o calendário agrícola.
Sabe muito bem. Pode algumas regiões de Minas ou do Brasil divergir um pouquinho, mas são questão de dias ou meses. Agora, nós não podemos, como está aqui o pessoal lá da Cristo Rei, ficar esperando 5 anos para o licenciamento ambiental. E o que é mais grave, a área do INCRA. O INCRA adquiriu essa área.